No vídeo de hoje aqui no canal a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente vai relembrar uma história de Grenal. A gente vai falar do Grenal mais polêmico em 111 anos de rivalidade. O Grenal que não terminou. E o Grenal que teve uma confusão generalizada. O Grenal que teve uma facada de um torcedor em jogador do Inter. A história que eu vou contar é de 1918. Grêmio e Inter já tinham jogado 10 vezes até então e o Colorado estava dominando os clássicos já tinha 5 anos. Só que aí veio o 4 de agosto de 1918. Naquele domingo, o Grenal valia pela competição que tinha. Era o Campeonato Citadino de Porto Alegre. E é bom te contar assim, ó, que não existe nenhuma foto popular desse jogo, desse Grenal. Não tem nenhum registro da partida e nem da confusão. Mas vamos por partes, tá? O Grêmio fez 1-0 com Garibotti, um zagueiro uruguaio. E no final do primeiro tempo rolou um bate-boca por arremesso lateral. Os estádios naquela época eram muito diferentes dos estádios que a gente se criou e até dos estádios mais modernos. As torcidas ficavam no nível do gramado, não tinha arquibancada. E a divisória entre o campo e as torcidas era muito precária. Era uma cerquinha, uma mureta, uma coisa de madeira. Resumo da história. Nesse Grenal, aquela rivalidade que estava dentro de campo pelo jejum do Grêmio passou para as arquibancadas. Todo mundo se misturou. E aí, rapaz, virou notícia de jornal. Claro que já tinha uma cobertura sobre os clubes, mas não era como hoje. E a notícia do jogo foi uma notícia da briga, da confusão. A edição do jornal A Federação descreveu o episódio como conflito e ferimentos. Manuel de Almeida Costa era torcedor do Grêmio e puxou uma faca no meio dessa confusão toda. Começou a ameaçar todo mundo. Álvaro Ribas, que era lateral e um dos principais jogadores na época, foi pra cima para tentar controlar, para tirar a faca do torcedor do Grêmio, mas ele acabou esfaqueado. A lâmina entrou na coxa do Álvaro, dilacerou os músculos e saiu jorrando sangue por tudo que era lado. Os relatos da época indicam que mais de 100 pessoas se feriram nessa confusão toda. 100 pessoas. A faca só saiu da mão do torcedor do Grêmio depois de um apelo do Aurélio Pi, que era dirigente do Grêmio, histórico dirigente do Grêmio, mas que na época estava presidindo a federação que recém tinha sido criada. O fato é que o jogo foi suspenso, o jogo foi paralisado. E é daí que vem a polêmica. A federação se reuniu dias depois e pensou em remarcar o Grenal. E aí é que veio a confusão, saca só. O Inter queria jogar o jogo inteiro, desde o início. A ideia da federação era disputar só o segundo tempo, que estava faltando. E o Grêmio não quis nem entrar em campo. O argumento é que o campeonato já tinha terminado, o Cruzeiro, que agora é de Cachoeirinha, mas na época era de Porto Alegre, já tinha sido campeão, então o Grêmio não quis jogar. Moral da história: cada lado da rivalidade diz uma coisa até hoje, mais de 100 anos depois. O resultado final aparece como vitória do Grêmio, inclusive nos registros do Inter, mas justamente nesses alfarrábios colorados tem um asterisco ali, ó, de que a partida não foi finalizada. E essa história voltou à tona recentemente nas redes sociais e esquentou a rivalidade de novo, claro. Em outubro de 1918, a gripe espanhola que já assolava o mundo inteiro desembarcou em Porto Alegre. Bom, e aí a cidade inteira parou. Grêmio e Inter só voltaram a jogar entre si em julho de 1919, quase um ano depois. O Inter venceu esse Grenal da retomada, o Grêmio venceu o Grenal seguinte, e aí tiveram vários momentos históricos, o rolo compressor, o Grêmio dos anos 60, enfim, a história correu. Mas nenhum outro jogo entre eles causa tanta polêmica até os dias de hoje como esse de 1918. São mais de 420 Grenais e é esse o único resultado que causa polêmica sobre quem venceu, quem perdeu, o que tem que ir para os registros. E aí, gostou dessa história? Então comenta aqui embaixo. Relembra outros casos de Grenais que não terminaram, de Grenais polêmicos, de brigas. Se você está chegando no canal agora, o meu pedido, se inscreva. Se você já está aqui também, pô, dá uma moral, dá um like aí, separa o link e manda para todo mundo. O importante é a gente lembrar a história, tá bom? Até mais!